Olá, bom dia turma, tudo bem com vocês? Aqui é o Breno, professor de História, estou aqui com vocês hoje. A gente vai estar vendo um pouco sobre as civilizações africanas, né, do continente africano. Estamos dando continuidade aí no nosso tema de berço das civilizações, né? Estamos indo para a reta final, esse é o último mês que a gente vai estar vendo essa temática. E a gente vai estar abrindo com o tema das civilizações africanas, né? Aí vocês podem me perguntar assim, mas a gente já não estudou o Egito? O Egito não é uma civilização africana? Inclusive pensar assim, mas essa foto aqui não é uma foto do Egito e tudo mais? Então, só que a África ela é dividida, pessoal, no que a gente chama de África subsaariana, né? Que significa abaixo do Saara. E o que é o Saara? O Saara, isso aqui é uma foto do Saara, pessoal. É o maior deserto do mundo. Maior deserto do mundo, que o maior deserto quente, né? Porque aí tem a Antártica, que é um deserto gelado, mas pensa no Saara como o maior deserto do mundo. Aqui, ó, do mapa da África, dá pra ver o quanto ele se estende. E o que ocorre? Acima desse deserto, desses países aqui, sempre floresceram muitas civilizações, né, como a egípcia, como a civilização cartaginesa aqui na Argélia, né, como a civilização do Marrocos, que eram muito respeitadas, que faziam parte ali daquela comunidade da Europa, né. E aqui, apesar de ter bastante é, população negra, né, geralmente que as elites desses lugares continuavam sendo brancas, né? Então, assim, se tornou uma ideia assim que racialmente, em termos de raça, né, de que essas eram civilizações brancas, mesmo que a maior parte da população fosse negra. Por isso que se faz importante então a gente estudar a África do deserto do Saara para baixo, que é conhecida como África Negra, cujo aí sim que a maior parte da população é negra, para a gente entender quais são as civilizações que são tidas realmente como negras, né? Isso tem uma importância gigantesca para o nosso mundo, porque o que aconteceu é o seguinte: o Saara era um deserto muito grande e por muito tempo os europeus não conseguiram atravessá-los para conhecer o que tinham ali. Então eles começaram a criar ideias e histórias de que ali viviam povos selvagens, sem qualquer evolução, sem história, sabe? Um preconceito muito grande contra as pessoas de lá, um preconceito contra as pessoas negras. Isso se estendeu até os dias de hoje. Aqui vocês podem ver o que eles achavam que tinha na África e aqui o que realmente tinha, né? Então esse povo aqui, por exemplo, são os Cuxitas, né? Ficaram famosos como os faraós negros. Essa civilização aqui não é a egípcia, é a civilização Cuxita, que ficava aqui, ó, no pé do Nilo. Ela vinha antes do Nilo, né? Mas as pessoas não conhecem, ficam atrás. Então, eu vou explicar por que a gente vai estudar a África e vocês vão entender que o povo africano ele é um dos povos fundadores do Brasil. Se entende-se que o Brasil ele é formado de povos indígenas que já estavam aqui, né? De povos portugueses e de povos africanos. E hoje o Brasil possui a maior população negra fora da África, né? E a segunda maior população negra do mundo, só perde para o Congo. Só a República Democrática do Congo possui mais pessoas negras do que o Brasil. Então, assim, faz parte da nossa história. Mais 50% dos brasileiros se identificam como negros, eles são ancestrais nossos. Porque mesmo que você não tenha o tom de pele negra, com certeza alguém, algum ancestral muito atrás na sua família teve, dada a Constituição do Brasil. E eles infelizmente não vieram para cá assim por vontade própria, né? O que acontecia é que esses reinos que nós vamos ver na África, eles uma das fontes de renda dele era a exportação de seres humanos, né? A exportação, eles vendiam mão de obra escravizada, geralmente
por guerras, né? Eles derrotavam seus inimigos e vendiam esses inimigos como escravos. Isso era algo muito comum. E o que a gente vai ver em específico? Aqui, pessoal, vocês podem ver todos esses, ó, são reinos africanos antigos. Aqui está o Egito, que a gente já viu. Aqui está o reino de Cush, né, que eu comentei com vocês lá no começo. E tem mais um punhado. Não tem como a gente ver todos. Então a gente vai ver os principais que influenciaram o Brasil. Os dois tipos de povos que vieram para cá, que são os sudaneses e os bantus. Eles têm diferenças assim genéticas, né, entre eles. Isso é muito importante, pessoal, vocês entenderem que não é porque todas as pessoas da África são negras que elas são iguais, elas são diferentes. Mas o principal são as diferenças culturais de uma para outra, né? Vocês podem ver aqui de onde é que saía, que os sudaneses ficavam aqui nessa região e os bantus nessa, né? E eles acabaram vindo para o Brasil. Então, o primeiro reino que a gente vai conhecer é o reino do Mali, que é um reino de povos sudaneses, né? Esse reino ele surgiu por volta do século XIII, isso é do ano 1200 ali, às margens do rio Níger. Aqui, ó, dá para ver o rio Níger aqui, ó. Porque como eu falei para vocês, as civilizações costumam surgir às margens de rios. Você pode ver que ela até faz a curva aqui, ó, juntamente com o rio. Ela acompanha o rio, né? E o rei que fundou esse reino foi o rei Sundiata Keita, que é esse homem aqui, ó, que é a representação dele, né? Ele, através de guerras, conseguiu unificar toda essa região em prol do seu próprio governo. E o reino do Mali ele era conhecido por ser muito rico, muito próspero, por causa do comércio de ouro, de marfim, pimenta, tecido, sal, cobre e o próprio comércio de escravos, né? Aqui vocês viram um pouco da arquitetura dele. Então esse reino ele era muito famoso. Ninguém conhecia, mas sabia-se que por ali tinha esse reino de reis muito ricos, né? Por causa do comércio de ouro. Os reis do Mali se chamavam Mansa, né? E teve um rei em específico, Mansa Musa, que foi considerado pela revista Times o homem mais rico da história. Não houve ninguém mais rico que ele. O comércio de ouro dele era tão grande que reza a lenda que até os cavalos deles eram prendidos com correntes de ouro. E além disso, dizem que quando ele foi para Meca, né, que é a cidade islâmica lá da religião muçulmana, que é a cidade sagrada para eles, ele levou 60 mil pessoas, todas ornamentadas com ouro. Ele governou ali por volta do ano 1301, 1300 e pouco. E ele tinha essa fama de ser extremamente rico, demonstrando como que era a riqueza, né, do reino do Mali. Mas não era nem só por esse motivo que ele era muito famoso. O Mansa Musa, além de muito rico, ele incentivava muito a cultura, muito que os conhecimentos, as ciências, as artes, além dos estudos sagrados, né? Porque eu não coloquei aqui nos slides, mas o reino do Mali, ele tem uma característica muito forte da civilização islâmica, que a gente vai ver na próxima aula, da civilização muçulmana, né? E com essa influência, ele fundou uma grande cidade chamada Timbuktu, né? Tumbuktu. E a cidade era famosa por ter uma biblioteca muito grande, com um acervo de cultura gigantesco e ter uma universidade, né? A chamada Universidade de Sankoré, né? E aqui tem um pouco do que é a cidade de Tumbuktu, né? Então ela era muito famosa, né, por essas características. Infelizmente o reino do Mali ele acabou em 1610, quando ele foi derrotado pelo Império Songhai, né? A gente viu aqui, não vai dar para a gente estudar o Império Songhai, que ele fica aqui do lado, ó, Songhai. Aí derrotou o Império do Mali, mas também uma outra cultura muito interessante. Agora falando um pouco de um reino de povos bantus, a gente vai falar do reino do Congo, que nasceu às margens do rio Congo, né,
O reino leva o mesmo nome que o rio. E ele nasceu ali por volta do século XIV, isso é do ano 1300. E ele não nasceu a partir de conquistas, ele nasceu a partir de um casamento entre o reino de Ampeba-Cassi e Bambata. Então, sendo assim, ele já nasceu muito forte, né? Ele já nasceu muito grande. Tanto é que ele rapidamente atingiu o tamanho do que hoje ocupa 4 países. Então, essa área aqui, ó, que aqui no mapa fica meio difícil de ver, mas ela ocupa o que seria Angola, a República Democrática do Congo, a República do Congo e uma parte do Gabão. Então era realmente uma extensão muito grande. O primeiro rei se chamava Lukene Luanimi, que é uma, tem uma representação dele aqui, né? Mas é impossível saber como ele realmente era. Mas uma curiosidade do reino do Congo é que em 1491 o rei Nzinga Nkuwu ele se converte para o cristianismo, porque os portugueses chegam naquela região, veem que já tem um reino ali consolidado e os frades, né, os missionários conseguem converter o rei para a religião cristã. Nisso, aquele povo passa a ser um reino vassalo de Portugal. Isso é um reino amigo, um reino parceiro. Por isso que é comum a gente ver o rei do Congo, olha só, ser retratado como se fosse um rei europeu negro, ou seja, tal como um rei da própria Europa. Dessa forma, o reino do Congo ele era reconhecido como um reino africano nos moldes dos reinos da própria Europa. É uma coisa muito interessante. Mas além disso, o reino do Congo ele era muito famoso por ter excelentes ferreiros, né, cuja arte ficou muito reconhecida pelas esculturas deles em cobre. Isso aqui não é feito em argila, não é feito em barro, pessoal, é feito em cobre. Eles eram muito habilidosos nessa arte. E no ápice deles, a população do reino, né, do império, chegou a 3 milhões de pessoas. Isso equivale à população do Paraguai hoje. Foi um reino muito grande, né? Aqui vocês têm um exemplo um pouco do que era que a arquitetura deles, né? Era um pouco diferente da arquitetura do Reino do Mali. Aqui tem as famosas esculturas de cobre. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco desses dois reinos africanos. Como eu mostrei para vocês, são muitas civilizações, muitos reinos, não tem como a gente ver todos. Mas eu acho que são bem interessantes esses que a gente viu e principalmente a gente descende deles. São povos ancestrais do Brasil, tal como os portugueses e os indígenas. Então, um ótimo dia para todos e até a próxima.